Fala galera! Estamos chegando a mais um dia da nossa devocional 40 dias com os Vingadores. Já é o 14º dia. E hoje nós vamos falar sobre um personagem que trouxe esperança de novo no último filme ali dos Vingadores, que é o Homem-Formiga. Antes da gente falar sobre o personagem, vamos ler o nosso texto base, que hoje se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Como de costume, você vai pausar o vídeo aí para procurar nossa Bíblia. Ao encontrar esse texto, pode dar o play para a gente continuar estudando juntos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O texto diz o seguinte: Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Vamos falar então um pouquinho sobre o Homem-Formiga, em especial sobre o Scott Lang. A gente sabe que nos quadrinhos, né, o Homem-Formiga original é o Dr. Hank Pym. E até no filme também ele foi o primeiro Homem-Formiga. Mas o filme acabou abordando a história mais do Scott Lang. Scott Lang, ele era um homem que tinha sua família, né, mas acabou cometendo um crime. E por isso ele foi preso. Depois de um tempo na cadeia, ele acabou sendo solto, né? E aí ele foi procurar trabalho para poder sustentar a sua família. Só que por conta da sua ficha criminal, ele não conseguia mais trabalhos. Foi então que ele acabou reencontrando um amigo dele de cela, né, que era o Luiz. E ele acabou oferecendo ali um tipo alternativo de trabalho para ele, né, que seria invadir uma casa para poder roubar alguns de seus pertences. Sem ver muita outra alternativa, né, ele acabou aceitando a proposta. E ele foi ali naquela casa para poder invadir, roubar seus pertences. Foi então que ele descobriu que aquela casa era de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Dr. Hank Pym, o Homem-Formiga original. O Dr. Hank Pym, a partir de então, eles começaram a ter uma conversa ali e ele acabou topando de ensinar o Scott Lang a ser o próximo Homem-Formiga. Principalmente porque o Dr. Hank Pym estava muito preocupado que a sua tecnologia acabasse caindo em mãos erradas. E por isso ele iria precisar da ajuda do Scott para poder impedir que a sua tecnologia fosse comercializada, fosse militarizada, ou seja, vendida para exércitos, né? Agora pensa o seguinte: toda aquela história do que aconteceu com o Scott Lang, desde ser preso, a de repente essa prisão levá-lo a conhecer o Luiz, conhecendo o Luiz, acabar topando um trabalho, e esse trabalho levou ele a conhecer o Hank Pym, para ele que então ele se tornasse o Homem-Formiga. É uma história meio doida, né? Só que ela não para por aí. Durante esse processo que ele ainda estava sendo treinado para ser o Homem-Formiga, ele acaba tendo que invadir também um galpão que era só a base dos Vingadores. E lá ele acaba encontrando um outro personagem, que é o Falcão. Depois daquele episódio que ele encontrou o Falcão, já em um outro filme, em uma outra situação, o Falcão acaba recomendando o contato ali do Scott Lang ao Capitão América para que eles pudessem continuar a jornada deles no filme Guerra Civil. Então temos a participação do Scott Lang no filme Guerra Civil como Homem-Formiga. E tudo isso ainda o levou para uma outra situação no final, em que, depois dele ficar preso no Reino Quântico, ele, por ter conhecido os Vingadores, pôde chegar até eles e mostrar uma alternativa de como salvar todo o universo da dizimação que Thanos tinha causado. Eu queria falar um pouquinho com você a respeito dessa coisa doida que aconteceu com a vida do Homem-Formiga e que às vezes acontece com a gente também. De que eventos vão acontecendo de uma forma estranha, a gente não entende o porquê, mas no final a gente percebe um sentido neles. Eu queria então ler com vocês um texto que se encontra em Gênesis capítulo 41, versículo 15. Gênesis capítulo 41, versículo 15, que diz: O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Eu queria assemelhar um pouquinho a história do Homem-Formiga com a história de José. Para quem lembra, se você conhece a história de José, né? José, ele era um dos filhos de Jacó, não só um dos filhos, mas o filho preferido, né? E por ser preferido, ele era odiado por seus irmãos. Tanto que eles o pegaram e venderam como escravo.
E não só ele foi vendido como escravo, como depois ao longo dessa história ele acabou também sendo preso sem ter culpa alguma, né? Uma série de acontecimentos ruins aconteceram, né, com a vida de José. Mas isso o levou na prisão a conhecer uma pessoa que o aproximou de Faraó para que ele pudesse interpretar o sonho de Faraó. E depois da interpretação correta que ele teve, Faraó percebeu quão sábio era José. E por isso o colocou como o segundo no Egito. Ele só era menor do que o próprio Faraó. Fora isso, ele mandava em todo mundo. Isso para a gente perceber, como não é só nos filmes, mas também na Bíblia a gente pode notar, e em nossas vidas, que muitas vezes acontecem coisas ruins com a gente. Às vezes também acontecem coisas boas. E tudo isso vai se juntando de forma que nós estamos aqui hoje e de forma que estaremos em algum lugar amanhã. Nossa vida ela não foi feita à toa, ela não foi feita sem sentido. Nós temos um porquê de existir, nós temos um propósito. Deus nos criou de forma planejada, com um objetivo. Ele tem planos para nós. E por isso, nós precisamos entender o quão grandes esses planos são para que a gente possa dar lugar a esses planos de Deus, entendendo como as coisas vão acontecendo no nosso dia a dia. Entendendo que a cada momento que alguma coisa acontece conosco, pode ser uma prova ou pode ser algo que Deus sabe que nós vamos precisar para que em algum momento da nossa vida tenhamos algum preparo. Assim como a gente estuda matérias quando a gente está no colégio, para que no ano seguinte a gente possa aprender outra coisa que vai tomar como base aquilo que a gente já aprendeu. Na nossa vida também é da mesma forma. Nós vamos aprendendo em situações que às vezes a gente pensa, isso não faz sentido, por que isso está acontecendo comigo? Só que ao final, quando a gente trilha um caminho, a gente vai poder perceber, hoje eu entendo porque eu trilhei aquele caminho. Hoje faz sentido. Não sei se você já está passando ou passou por alguma situação assim, mas é importante você saber que as dificuldades fazem parte de nossas vidas. E existem momentos que nós vamos nos deparar com elas, mas nós precisamos ainda assim nos mantermos fiéis a Deus, fazendo aquilo que é correto. Porque se a gente também faz aquilo que não é certo, isso também tem consequências para as nossas vidas. E quando a gente faz o que é certo, o que é bom, Deus está observando aquilo e Ele não só vai permitir que cheguemos aonde Ele tem planejado, né? Mas por termos sido fiéis a Ele, Ele também nos recompensa. Queria ler mais um texto com vocês que se encontra em Mateus capítulo 25, versículo 40. Mateus 25, 40, que diz: O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus estava dizendo assim, se você quer mostrar que me ama, você quer mostrar que quer seguir os meus caminhos, então você precisa entender que eu também amo a todos. E por isso você precisa fazer o bem, o certo para todos. Não importa quem seja. E quando você faz isso a alguém, principalmente aqueles que são mais humilhados, aqueles que as pessoas não querem perto, que tem algum rancor, você vai estar fazendo algo de bom, não só para essa pessoa, mas é como se você estivesse fazendo para mim. Jesus diz isso para nós aqui nesse texto. Por isso é importante entendermos que a cada situação, a cada contexto de nossas vidas, às vezes nós temos a oportunidade de acharmos que a vida está sendo injusta conosco, que a gente não merece passar por sofrimentos, que a gente não precisa ajudar as pessoas. Mas nestas situações loucas que vão acontecendo, Deus está parando para ver, será que Ele vai se manter fiel a mim? Para que, sendo fiel nesta situação doida, eu possa colocá-lo numa situação melhor? E por fim eu queria ler um último texto contigo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios 1, 27 diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sabe o que isso quer dizer? Se você está numa situação que você não entende hoje, não faz sentido para você,
saiba que nos planos de Deus isso pode fazer todo sentido. Então haja da forma que seja correta. Não se importe com o que as pessoas vão pensar, não se importe se isso pode até lhe causar um prejuízo. Porque Deus é capaz de te tirar de qualquer situação de prejuízo, uma vez que você vá agir certo, para te colocar em uma situação melhor. Ou mesmo que naquele momento Ele deixe que aconteça alguma coisa ruim com você, depois você vai entender o motivo daquilo acontecer. E aí você vai poder glorificar Deus pelo que Ele fez na sua vida. Vou pausar aqui agora a nossa música para que a gente possa orar juntos, pedindo a Deus que Ele possa nos explicar como Ele faz as coisas com as nossas vidas. Não nos explicar porque de fato precisamos entender isso agora para segui-lo, mas nos explicar não hoje, mas um dia no futuro, após seguirmos todas as circunstâncias que Ele vai colocando nas nossas vidas. Possamos olhar para trás e entender o motivo dele colocar às vezes obstáculos, provas em nossas vidas. Que desde já nós possamos saber isso, de que Ele está fazendo isso conosco, para que mais na frente possamos encontrar um bom futuro. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus que, através de circunstâncias as mais diversas possíveis, que às vezes nem entendemos e às vezes até nem queremos entender no momento, através dessas circunstâncias o Senhor consegue agir em nossas vidas para que possamos seguir com os teus planos. E de locais, de horas em que pensamos em que nada vai dar certo, o Senhor se mostra Deus em nossas vidas, mostrando que quem está no controle é Tu, Senhor. E nos mostrando que o Senhor pode nos levar a situações que nem podíamos imaginar de tão boas que são, porque o Senhor está no controle de nossas vidas. E o que o Senhor espera é que sejamos fiéis a Ti. E se ao nos mostrarmos fiéis a Ti em situações complicadas para nós, situações que a gente não entende, depois o Senhor nos revela aquilo que o Senhor queria que aprendêssemos naquele momento, para que então possamos saber que o Senhor estava no controle desde o início, saber que o Senhor tinha um plano para as nossas vidas e que ao cumprirmos a Tua vontade, nós estamos no centro desse plano, que é o melhor lugar que podemos estar. É assim que eu te oro, Pai. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, galera. Espero vocês na nossa próxima devocional.